Estreou nos cinemas faz pouco o filme A Garota da Vez. E hoje nós vamos conhecer o caso real que inspirou esse filme. Fala pessoal, Carol na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo aqui para vocês, casos criminais resolvidos, aqueles que ainda são um mistério. Então se você gosta, já se inscreve aqui no canal. Deixa um like nesse vídeo, que isso é muito importante. Deixa um comentário também. Não esquece de compartilhar o vídeo com os amigos e bora pro vídeo. No dia 13 de setembro de 1987, o público norte-americano estava animado para assistir mais um episódio do game show de maior sucesso na época, chamado The Dating Game. O programa tinha como objetivo levar uma mulher que teria que escolher entre 3 homens para acompanhá-la em um encontro, com as despesas pagas pelo show. Os papéis seriam invertidos também, com um homem questionando 3 mulheres, dependente ali de qual seria o daquele dia. Naquele dia, uma mulher chamada Sherry Bradshaw teria que escolher entre 3 homens. O apresentador do programa, Jim Lange, apresentou os 3 concorrentes daquela noite. O primeiro foi identificado como Rodney Alcala, um fotógrafo. Após algumas rodadas de perguntas e respostas, Cheryl escolheu Rodney Alcala como seu vencedor. O anfitrião apresentou Cherry e Rodney um ao outro, e então eles foram aos bastidores para se conhecerem melhor, antes de irem a um encontro marcado pelo game show. Tudo parecia muito bem, até que as coisas ficaram estranhas. Comecei a me sentir mal. Ele estava se comportando de uma forma estranha. Recusei sua oferta. Não tinha vontade de vê-lo mais uma vez, disse Cheryl. O que ninguém sabia era que Rodney guardava um segredo perturbador consigo. Ele já tinha cumprido 3 anos de prisão por abusar e espancar uma menina de 8 anos, o que o colocou na lista dos 10 fugitivos mais procurados pelo FBI. Se o popular programa de namoro tivesse feito verificações de antecedentes de seus participantes, eles teriam descoberto isso. Mas eles não fizeram. Rodrigo Jacques Alcala Bucor, mais conhecido como Rodney Alcala, nasceu em São Antônio, no Texas, em 1943. Filho de Raul e Ana Maria Gutierrez. Sua família se mudou para o México quando ele estava com 8 anos, na esperança de um futuro melhor. Mas as coisas não saíram como planejado. 3 anos após a mudança, Raul abandonou a família. Depois disso, Ana resolveu voltar para os Estados Unidos com os seus 3 filhos. Agora, eles se mudaram para o sul da Califórnia. Depois que completou 17 anos, para sustentar sua família, Rodney se alistou no exército. Após sofrer um episódio de colapso mental, 3 anos depois do seu serviço, um psiquiatra militar o diagnosticou com um transtorno de personalidade antissocial. Tendo sido considerado inapto para servir, ele recebeu uma dispensa médica e foi mandado embora. Mais tarde, ele se matriculou em uma universidade em Los Angeles. Na manhã de 25 de setembro de 1968, Tali Shapiro, de 8 anos, caminhava sozinha para a escola, como já tinha feito muitas vezes sem nenhum problema. Em um determinado momento, um homem se aproximou e perguntou se ela gostaria de uma carona. Tali, lembrando-se das orientações que recebeu, disse que não podia conversar com estranhos e seguiu seu caminho. Decidido a convencê-la a entrar em seu carro, o homem afirmou que era amigo dos pais de Tali e que eles haviam pedido que ele a levasse até a escola. Com isso, a garotinha, mesmo desconfiada, acabou baixando a guarda e sentou no banco do passageiro. Felizmente, o motorista que testemunhou a interação teve a sensação de que algo estava errado e o seguiu. Quando o veículo que ele estava seguindo parou em um apartamento, o homem chamou a polícia e disse para eles chegarem ao endereço o mais rápido possível. Rapidamente, o policial Chris Camacho foi até o apartamento e mandou o homem abrir a porta. Quando o homem não abriu, Camacho chutou a porta e, quando entrou no apartamento, descobriu o corpo de uma garotinha caída no chão da cozinha com sangue na parte de trás da cabeça. Ele também notou que seu agressor havia colocado uma barra de aço em sua garganta
impedindo ali de que a criança gritasse e pedisse ajuda. Então, o policial também descobriu que ela foi abusada. Ele tentou salvar a garotinha, mas acreditou que já era tarde demais. Depois de chamar uma ambulância, Camacho procurou o criminoso pelo apartamento, mas descobriu que ele havia escapado por uma porta dos fundos. Enquanto procurava pistas na residência, ele notou uma coleção impressionante de equipamentos de fotografia. Ele também encontrou pilhas de fotos espalhadas pelo local, quase todas retratando garotas em várias poses. Em seguida, ele ouviu um som vindo da cozinha e descobriu que a criança ainda estava viva. Ele então fez tudo o que pôde para mantê-la assim até que a equipe médica chegasse. Então, depois disso, uma extensa caçada humana foi rapidamente iniciada para encontrar o seu agressor, que as autoridades descobriram ser um estudante e fotógrafo amador de 25 anos chamado Rodney Alcala. Quando os detetives foram à universidade para entrevistar os colegas e professores de Rodney, eles tiveram dificuldade em encontrar alguém que acreditasse que ele era capaz de cometer tal violência contra qualquer pessoa, especialmente uma criança. A maioria das pessoas com quem os detetives conversaram na universidade falaram que com certeza eles estavam perseguindo o homem errado, que eles só estavam perdendo tempo, porque o Rodney não era assim. Ele era um cara muito divertido, amigo de todo mundo ali nas aulas em que ele frequentava. Então todos os seus amigos e professores falaram que com certeza a polícia cometeu algum engano, porque ele não era assim. Sem mais nenhuma pista e um suspeito que tinha sumido, o caso esfriou. Em 1971, 3 anos depois de Tali ter sido atacada, 2 meninas em New Hampshire entraram em uma agência dos Correios e viram um rosto familiar olhando para elas em um cartaz de procurado, pregado na parede. Embora o cartaz identificasse o sujeito como Rodney Alcala, elas o conheciam como John Berger, um instrutor em seu acampamento de verão. Quando as meninas voltaram para o acampamento, elas mostraram o cartaz para um responsável que chamou a polícia. Agora Rodney foi colocado em custódia e os policiais precisavam extraditá-lo de volta para a Califórnia, para ele ser julgado pelo sequestro, agressão e tentativa de assassinato de Tali Shapiro. Os investigadores descobriram depois que Rodney fugiu de Los Angeles. Ele viajou para Nova York, onde frequentou uma universidade. Depois, ele se mudou para New Hampshire, onde assumiu uma posição como professor de arte em um acampamento de verão só para meninas. Embora finalmente tivessem o homem, a polícia enfrentou dificuldades porque a família de Tali se mudou para o México depois do ataque. Sem a principal testemunha, os promotores ofereceram a ele um acordo. Eles concordaram em retirar as acusações mais sérias se ele se declarasse culpado de abuso sexual. O que iria dar a ele ali uma sentença de no máximo 5 anos. Após ser aconselhado por seus advogados que isso era preferível a arriscar com o júri, ele então aceitou o acordo. Durante um tempo que passou na prisão, ele foi um prisioneiro modelo. Pouco mais de 3 anos, ele estava nas ruas novamente, mas isso não durou muito. Logo que saiu, ele foi pego novamente, dessa vez por atacar uma menina de 13 anos. Esse último crime contra uma adolescente o levou de volta à prisão por 2 anos. Após sua libertação, o criminoso sexual condenado conseguiu um emprego como digitador para o jornal Los Angeles Times. Quando não estava trabalhando, ele passava a maior parte do tempo vagando pelas praias próximas, pedindo para mulheres jovens serem suas modelos, que ele iria ali tirar fotos lindas delas. Acredita-se que a primeira vítima dele tenha sido a comissária de bordo Cornelia Crilley, de 23 anos, que foi morta na cidade de Nova York em 24 de junho de 1971. A polícia foi até sua casa depois que seu namorado não conseguiu mais falar com ela. Quando eles entraram, descobriram seu corpo machucado no chão da sala, com uma meia amarrada em volta do pescoço. Mais tarde foi determinado que ela foi abusada antes de ser estrangulada. 41 anos depois, evidências de DNA identificaram Rodney como seu assassino. Rodney, usando o nome falso de John Berger, tinha posto os olhos em Ellen Jane Rover, de 23 anos, após conhecê-la em Nova York em julho de 1977. Depois de se apresentar como um fotógrafo,
Com um diploma para provar isso, ele a convidou para o encontro. Embora ela não estivesse muito interessada nele em um sentido romântico, ela concordou em encontrá-lo para almoçar. Ela nunca mais foi vista. 11 meses após o seu desaparecimento, os restos mortais de Ellen foram desenterrados em uma área remota do condado de Westchester. Décadas depois, viria à tona que Rodney havia cometido esse assassinato durante uma viagem à Big Apple, apenas alguns dias após ser libertado da prisão na Califórnia por agredir a menina de 13 anos. Jill Barcombe, de 18 anos, natural de Nova York, que estava na costa oeste há apenas 3 semanas, foi encontrada abusada e estrangulada em Los Angeles, em 10 de novembro de 77. Nua da cintura para baixo, ela foi mordida várias vezes, principalmente na parte superior do tronco, antes de ser morta. Georgia Wilstead foi descoberta em seu apartamento em Malibu em 16 de dezembro de 1977, coberta de hematomas, da cabeça aos pés. Uma autópsia revelou que ela morreu da mesma forma que as outras. Ela tinha apenas 27 anos. Em 24 de junho de 1978, o corpo da secretária Charlotte Lamb, de 32 anos, foi encontrado na sala de serviço de seu complexo de apartamentos em El Segundo. Ela foi abusada e até a morte com um par de cadarços, que ainda estavam enrolados em seu pescoço. Em 14 de junho de 1979, após um ano sem cometer crimes, Rodney invadiu o apartamento de Jill Parental, de 21 anos, uma garota com quem ele havia saído brevemente. Sangue pertencente a ela e ao assassino foi encontrado na cena. Ela também sofreu marcas de mordidas, assim como a maioria de suas vítimas. 6 dias depois, Rodney foi flagrado em Huntington Beach com sua câmera na mão, perguntando a garotas se ele poderia tirar algumas fotos delas. Entre seus alvos, naquele dia, estavam Robin Sansoy, de 12 anos, e sua amiga Bridget. Enquanto ele conversava com as meninas, uma mulher que conhecia a Bridget apareceu. Suspeitando que o estranho estava tramando alguma coisa, ela perguntou se as meninas precisavam de ajuda. O homem então simplesmente saiu. Momentos depois, Robin percebeu que estava quase na hora da sua aula de dança. Com isso, a Bridget a deixou usar sua bicicleta para que ela chegasse a tempo. Logo depois, sua família descobriu que ela nunca chegou na aula. Quando ela não estava em casa às 5 horas da tarde, eles ligaram para todos, mas ninguém a tinha visto. Depois de procurar por toda parte e não encontrar nada, eles ligaram para a polícia e relataram seu desaparecimento. Depois de falar com a Bridget, os policiais suspeitaram que o estranho que abordou a dupla na praia pode ter visto a Robin indo para o estúdio de dança e lhe ofereceu uma carona. Como ela o conhecia de passagem, era possível que ela tivesse aceitado para não se atrasar. Com a ajuda de Bridget, foi feito um retrato falado. Quando foi divulgado ao público, o agente da condicional de Rodney, que o conheceu imediatamente, deu aos detetives a chance que eles estavam esperando. 12 dias após Robin ter sido vista pela última vez, membros de uma equipe de manutenção encontraram ossos humanos que foram identificados como os de Robin. Em 24 de julho, pouco mais de 3 semanas após Robin ter sido sequestrada, Rodney Alcala foi preso. Quando o mandado de busca foi cumprido na casa de Rodney, os investigadores descobriram vários itens de interesse, incluindo um par de brincos de ouro e um recibo de um local de armazenamento que havia sido alugado na época do desaparecimento de Robin. Nesse local de armazenamento, havia centenas de fotos de meninas e mulheres, embora nenhuma delas fosse a Robin. Enquanto elas estavam sendo levadas como evidências, uma foto chamou a atenção de um detetive, que identificou o fundo da foto como a área de Huntington Beach. Em um esforço para descobrir quando a foto foi tirada, eles pediram aos jornais locais para divulgar a imagem na esperança de identificar a garota que serviu como modelo de Rodney naquele dia. Depois de ver seu rosto nas primeiras páginas, a garota de 15 anos que posou para a foto se apresentou. Ela disse aos detetives que um homem com cabelo escuro a abordou no calçadão e pediu permissão para tirar algumas fotos dela em várias poses. Como não ia à praia com frequência, ela se lembrou da data exata. Foi na quarta-feira, 20 de junho, o mesmo dia em que Robin foi dada como desaparecida.
Quando os detetives confrontaram Rodney com essa nova pista, ele insistiu que era um caso de identidade trocada. Ele também alegou que os brincos encontrados durante a busca em sua casa eram seus. Depois de falar com a mãe de Robin, que confirmou que sua filha estava usando os pequenos brincos de ouro no dia em que ela desapareceu, eles sabiam que ele estava mentindo mais uma vez. Confiantes de que poderiam provar sua culpa além de qualquer dúvida razoável, as autoridades acusaram Rodney Alcala pelo sequestro e assassinato da menina de 12 anos. Em fevereiro de 1980, Rodney foi a julgamento. Após 2 meses e meio de depoimentos, ele foi considerado culpado pelo assassinato de Robin Sampson e sentenciado à morte. Isso deveria ter sido o fim, mas ele não tinha intenção de desistir. Um recurso foi interposto e sua condenação foi anulada por uma questão técnica jurídica decorrente da objeção da defesa ao fato de o júri ter sido autorizado a ouvir sobre o histórico de ataques violentos de Rodney contra meninas. Foi concedido um novo julgamento que terminou exatamente como o primeiro, com uma condenação e sentença de morte. Em uma reviravolta chocante, esse veredito também foi rejeitado. Em 2003, ele foi julgado mais uma vez. Desta vez, ele foi acusado pelos assassinatos de Jill Barcombe, Georgia Wilstead, Charlotte Lamb e Jill Parental. Durante os procedimentos, Rodney insistiu em depor. Ao longo das 5 horas seguintes, ele se questionou, certificando-se de mudar a voz conforme entrava e saía de sua personalidade de advogado. Quando ele se perguntou sobre os assassinatos, ele negou ter tido participação em qualquer tipo de delito e alegou que sofria de crises de perda de memória, o que o impediam de recordar eventos passados. Ele chamou apenas uma testemunha em sua defesa, um psicólogo que confirmou que seu transtorno de personalidade poderia lhe causar apagões. Ele foi considerado culpado dos 5 assassinatos pelos quais ele foi acusado. O fator decisivo foi a evidência de DNA. Quando chegou a hora da fase de penalidade, Tali Shapiro, que agora estava na casa dos 40 anos, subiu ao banco das testemunhas para relatar a brutalidade que sofreu nas mãos dele. Ela se lembrou de que ele não só roubou sua infância, mas também tirou sua inocência. Por fim, ele foi sentenciado à morte nos 5 crimes. Em 2012, Rodney foi extraditado para Nova York para ser julgado pelos assassinatos de Cornelia Creel e Ellen Hoover. E ele se declarou culpado em 2013 e foi sentenciado a no mínimo 25 anos de prisão. Em 2016, ele foi acusado de sequestro e assassinato de Christine Ruth Thornton, de 28 anos, que estava grávida de 6 meses quando desapareceu. Embora ela tenha sido vista pela última vez em 1977, seu corpo não foi descoberto até 82. A identidade de seu assassino permaneceu um mistério, até que detetives na Califórnia descobriram fotos dela entre os pertences do assassino condenado. Rodney Alcala morreu de causas naturais em 24 de julho de 2021, aos 77 anos. A polícia acredita que ele pode estar ligado a pelo menos 130 assassinatos. Então, pessoal, deixem aqui nos comentários se vocês já assistiram esse filme, o que vocês acharam parecido com a história que eu contei aqui. Eu ainda não tive a chance de assistir, mas assim que possível eu assisto e também comento aqui com vocês o que eu achei. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal. Durmam bem e até o próximo.